Boa noite com cada um de vocês que nos está assistindo hoje. Hoje vamos contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na época do rei Nabucodonosor, naquela época do rei, ele criou um decreto que ninguém adorasse a Deus. Naquela época, existia o povo que começou a acatar a ordenança do rei. E no meio do povo existiam esses três personagens que a gente pode ver aqui. Esses três personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram fiéis de Deus e eles não obedeceram o rei. Então, quando o povo, alguns deles, se manifestou querendo chegar perto do rei falando o seguinte: Senhor, tem aí 3 judeus que não estão obedecendo o decreto que tu determinou. Então, o rei, quando ficou sabendo disso, ficou muito furioso, irado. Daí, ele mandou chamar os 3 para conversar com eles e ainda assim decretando e ordenando que eles adorassem a imagem que ele tinha feito, que tinha mandado a fazer, uma imagem para eles adorar. Então, e nesse momento, os 3 ficaram firmes e se mantiveram dizendo: não, nós não vamos adorar aquele Deus, aquela imagem, porque nós cremos em um Deus vivo. Então, naquele momento, o que o rei fez? O rei voltou a ameaçá-los. Com o quê? Com jogar eles numa fornalha de fogo ardente. Como eles se mantiveram firmes, o que o rei mandou? Faça que aquela fornalha esquente 7 vezes mais. Imagina aquele fogo todo que não dá para chegar perto. Porque se você chegar perto, já chamusca, né? Já queima. Então, o que o rei mandou? Falou para os 4 homens do exército dele, que pegaram os 3 e jogaram, lançaram os 3, o Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Quando os soldados fizeram isso, quando eles chegaram perto para julgar eles 3, eles mesmos se queimaram. Por quê? Porque era tão forte o fogo que até eles mesmos se queimaram e morreram. E nesse exato momento, quando os 3 estavam lá dentro, o rei lá fora, se achando vitorioso, né? Que tinha acabado com os 3. Aí o que ele estava observando? Viu um 4º homem que estava no meio deles. Mas esse homem tinha aparência, a semelhança de um anjo, porque ele resplandecia no meio deles. Quando o rei viu isso, chamou o Sadraque, o Mesaque e o Abednego: saiam, né? Saiam para fora. Quando eles saíram, o rei chamou os súditos, as pessoas que estavam em volta dele, para olhar os 3 que estavam saindo. Quando os 3 saíram, viram, o rei e o pessoal que estava por perto viu que as roupas e o cabelo, tudo estava ileso. O fogo não tinha atingido eles. Aí, nesse exato momento, o rei percebeu que existe um Deus maravilhoso. Naquele momento, o rei falou o seguinte: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e o salvou, os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. A partir daquele momento, toda raça, todo povo era livre de adorar a Deus. Porque naquele momento o rei acreditou que existe um Deus maior acima de tudo. Obrigada por vocês terem assistido e espero que sua semana seja ótima. Boa noite, crianças! E aí,
Vamos responder umas perguntas? Começando o quiz do Ibai Kids. Quais eram os nomes dos 3 amigos? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos homens o rei viu na fornalha? Quatro homens. Qual era o nome do rei daquela época? Nabucodonosor. Boa noite, família Ibai, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um culto, para adorar e glorificar a Deus. E o que é que hoje tem de especial? Hoje é um culto especial para o Ministério Infantil. Hoje é um culto que nossas crianças vão aproveitar bastante, não apenas um momento específico, mas o culto inteiro. E também é bem importante lembrar que na hora da música, né, que a gente vai fazer um louvor bem especial, os pais participem com os filhos e todo mundo junto cante que nem criança, beleza? Também vai ter uma participação bem especial para no nosso momento da palavra da irmã Hélida. O nome dela é Hélida Cândido e ela é esposa do pastor Daniel Cândido. Certo? Eu trouxe aqui um versículo, né, para a gente já pensar, e eu sei que vocês são crianças bem espertas, e a gente vai refletir bem rapidinho nesse versículo, tá bom? Esse versículo se encontra em Provérbios 20, 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, o que é que eu estou querendo aqui trazer para vocês? Que vocês, pequeninos, mesmo pensando assim, eu sou muito novinho, mamãe disse ou papai disse que eu não tenho uma responsabilidade e tudo mais, mas vocês podem sim, né, ser reconhecidos por suas ações e assim vocês podem pregar a Cristo com a vida de vocês, tá bom? Então é isso, crianças, fiquem com os louvores, vão aproveitar o culto e Deus abençoe. Andando
vamos cantar outra canção que é para as nossas crianças, mas ela é uma mensagem muito importante para nós. Então, vamos declarar isso? Canta conosco. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Mais uma vez, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Vem com você. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, cadê cá? Quem não ore a Bíblia não lê. Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Acontece? Diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Quem não ora, Quem não ore a Bíblia não lê. Bíblia não lê. Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Boa noite, queridos. Como é bom estar na casa de Deus. Eu não sei você, mas eu já estava com muitas saudades deste lugar. Então, estar aqui para mim hoje é uma alegria muito grande. É uma alegria, eu estou aqui com temor e tremor literalmente. Então, se eu gaguejar, se eu engasgar, se por acaso eu respirar mais fundo, você já pode saber que não é nada que está acontecendo de diferente, é mesmo a minha alegria em estar aqui com você e o meu nervosismo também de compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sei que nós não estamos numa época fácil e falar do recado de Deus é sempre uma responsabilidade. Eu faço isso com muita dependência do Senhor hoje. E eu queria transmitir a você algo que tem me incomodado durante o meio da pandemia para cá. Nós estamos vivendo tempos difíceis, desafiadores, e uma preocupação tem tomado o meu entendimento. Não vou dizer a você que tem tirado o meu sono, porque isso não tem acontecido, mas principalmente quando chega perto do domingo, ela vem e volta à minha mente. E eu queria dividir com você nessa noite. Eu não conheço a maioria de vocês, não conheço se vocês têm filhos, eu não sei, se têm netos, se já não tem mais crianças em casa, mas eu sei que por um momento da vida as crianças fazem parte da família. E se você não as tem mais em casa hoje, é certo que ainda assim você tem responsabilidade com a geração futura. Se você é salvo por Jesus, se você é cristão, com certeza você tem o chamado de Deus para anunciar Jesus. E as crianças fazem parte, são incluídas neste chamado também. Então, por isso que mesmo que se você não tenha crianças hoje na sua casa ou no seu convívio mais perto, essa palavra também é para você. Eu gostaria de começar a reflexão lembrando ou contando para aqueles que não conhecem uma história bíblica que se encontra no livro de Daniel. Na verdade, o profeta Daniel tem várias histórias muito interessantes e se você quiser, você pode até usar o feriado para juntar sua família e ler um pouquinho mais sobre a vida dele. Mas eu queria começar contando a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
os 4 jovens judeus levados cativos como escravos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Esta história está relatada, como eu disse, no livro do profeta Daniel, logo nos seus primeiros capítulos. E eu vou contar uma parte dela. Se você ficar curioso com mais coisas, você vai procurar lá na sua Bíblia que você vai achar. Lá no século VI a.C., o mundo era pagão, materialista, muito longe dos valores que Deus colocou para Israel viver. E Judá vivia no meio disso tudo. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor sitiasse Judá e levasse escravos, os jovens, as pessoas de valor econômico daquela época. E ele levou essas pessoas cativas para a Babilônia. Como eu já disse, o rei de Judá nessa época era Jeoaquim, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Engraçado que na Bíblia é interessante citar que Deus entregou Judá nas mãos do rei Nabucodonosor e o povo experimentou o exílio. O exílio, ele veio em decorrência da desobediência. Exílio se caracteriza pelo impedimento à volta para casa. E sabe, a primeira coisa que eu já posso ponderar e refletir junto com você é que muitas vezes nós estamos mesmo aqui, sem ser escravos exilados. Se a gente pensar na situação que a gente está vivendo, a gente não tem podido estar na casa de Deus, né? Mas o exílio que o povo experimentou foi por conta da desobediência. E nós, hoje, podemos escolher não desobedecer. Podemos escolher dizer sim ao Senhor e estar na casa de Deus com adoração, com cânticos, com louvor e ação de graça. E eu espero que você, quando isso se tornar possível, possa valorizar esse momento também. 4 jovens, na verdade adolescentes. Os historiadores chegam à idade de 16, 17 anos para estes meninos. Longe de casa, longe dos seus pais, levados como escravos para um outro país e escolhidos para servir no palácio real. O que aconteceu foi que quando o rei Nabucodonosor levou esse povo escravo, levou junto de si utensílios do templo também, e colocou no templo dos deuses pagãos que existiam na Babilônia, e ele mandou um dos seus governadores, assessores, escolherem jovens que iam passar por um curso de 3 anos para estudar a cultura, para estudar as formas de artes da Babilônia, a língua, e esses jovens iriam, depois de aprovados, servir no Palácio Real, como escravos. Junto desses jovens estavam os 4 judeus que eu já citei. E o rei decidiu também que, para que esses jovens fossem bem preparados e que eles estivessem com boa aparência quando forem frequentar o palácio, eles deviam se alimentar do mesmo tipo de alimento que o rei se alimentava. Ou seja, eles iriam comer do que a mesa do rei comia. E também beber o vinho que o rei bebia, que, lógico, deveria ser o melhor daquela época. E o mais interessante, e isso é que eu quero também chamar a sua atenção, é que esses quatro jovens, do qual Daniel foi o porta-voz, quando soube que teria que comer essas iguarias, eles decidiram firmemente não se contaminar. E você pode me perguntar, mas por que eles não comeriam da comida do rei? Ou por que eles não beberiam o vinho? Que contaminação era essa? Deus tinha dito a Israel, lá na época dos patriarcas, que eles tinham leis a serem obedecidas e elas restringiam a alimentação em muitas coisas. E as iguarias do rei envolviam alimentos que, para os judeus daquela época, não eram permitidos. E eles sabiam que, se eles comessem daquelas iguarias, eles iriam estar se contaminando, não só com valores pagãos, com valores que não eram de Israel naquela época, e isso faria com que eles se distanciassem de Deus. Eles iam experimentar não só o exílio físico da sua pátria, mas eles iriam experimentar exílio espiritual. E a Bíblia diz lá, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais
para não se contaminar. Essa palavra ficou como um luzeiro na minha mente, não se contaminar, não se contaminar. E eu fiquei pensando, sabe, hoje a gente pensa, por conta da pandemia, que tem um vírus contaminando aí todo mundo, e a maioria de nós não deseja ser contaminado, mas existe um vírus muito mais antigo, que contamina a humanidade há muito tempo, e que, assim como o corona, leva à morte. Esse vírus se chama pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com base nessa história, eu queria fazer uma pergunta para você. E não tenha dúvidas, eu já me fiz essa pergunta por várias vezes. Sempre me arrepio com medo da resposta. Se fosse o meu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu afilhado, ou qualquer outra criança que esteja sob os seus cuidados, ela também decidiria não se contaminar? E aí você pode me falar, Hélida, mas comer algum tipo de comida diferenciada, o beber vinho hoje, que contaminação é essa? E aí eu queria compartilhar com você algumas contaminações do nosso tempo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram firmes em não se contaminar com o que naquela época significava pecado para os judeus, e eles estavam firmes nos ensinamentos religiosos ensinados por seus pais e responderam com convicção à apresentação de novos costumes. Não. Ah, como eu desejo que os meus filhos, e eu tenho 3 deles, respondam com convicção quando forem apresentados ao uso de drogas, à pornografia, a falsas ideologias, a um cristianismo relativizado, à falta de ética nos diversos níveis da vida e tantos outros pecados da nossa época. Não, eu escolho não me contaminar, porque eu conheço o meu Deus e isso não o agrada. E eu o conheci em casa. Essa, para mim, seria a resposta que os meus filhos poderiam dar. Seria a resposta ideal, poderia dizer. E é a que eu desejo que eles escolham. E você, querido? Desejo mesmo para a sua criança, para o seu junior, para o seu adolescente, para o jovem que está na sua casa, para a criança que está sobre os seus cuidados? Então, vem comigo e nós vamos procurar saber o que a Bíblia ensinou aos pais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para como educarem as suas crianças. E hoje, ensina a mim e a você, principalmente em tempos como estes, que estamos vivendo, onde os nossos filhos estão impedidos de estar aqui, no templo. Eu queria convidar você a ler Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. E diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo possuir, para que temas o Senhor, teu Deus, guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve com todo cuidado, tem cuidado de guardar para que viva bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Eu queria ler de novo
parte do versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno, diz já no 6, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Sabe, quando eu leio este texto, primeiro eu aponto o dedo para mim mesmo e me pergunto: Élida, você tem amado o Senhor de todo o teu coração? Isso é visível para os teus filhos na tua casa? Você tem meditado na palavra de Deus em sua casa? Tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Conversado com eles sobre Deus? Sobre as experiências que você vive com Deus? Ou será que você nem tem experimentado um monte de Deus nos últimos tempos e, por razão disso, não tem nem experiências suas para compartilhar? Sabe quando as pessoas perguntam num grupo de amigos ou quando você está participando de uma roda de conversa e alguém te pergunta assim, o que Deus faz por você? E aí a pessoa responde genericamente assim, Deus me dá a chuva, Deus mandou o sol, e Deus me dá o alimento, a provisão, a segurança. E entenda, eu não estou te dizendo que as nossas provisões não vêm de Deus, mas a Bíblia fala que Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. E se você vive um verdadeiro relacionamento com Deus, sinceramente, sua resposta precisa ser mais do que isso. Ela precisa ir além. Ela precisa sair do coração e das experiências que você tem vivido com Deus em oração. Muitas vezes, nas nossas casas, conversamos sobre tudo, todos os assuntos. Nossos filhos são incentivados a pensar, a ter conhecimento, a serem críticos. Não há pai que não deseje isso para o seu filho. E eu te pergunto, então, quanto você deseja que o seu filho conheça Jesus? Quanto você ora para que seu filho experimente a Deus verdadeiramente? Para que ele tenha suas próprias convicções a respeito de Deus, de Jesus? A igreja, querido, ela tem uma missão singular quando se trata de criança. Não há como fugir dela se isentando, ignorando ou se eximindo da responsabilidade. Mas, infelizmente, durante quase o ano inteiro, a igreja não pôde realizar a missão que ela costuma fazer. Nossos pequenos não podem estar aqui. E o mais interessante, o texto lido não ordena primeiro a igreja. Ao contrário, ordena a família, aos pais, a mim e a você, que tem criança ao seu redor. Sabe, querido, isso é muito sério, porque nós corremos o risco de perder uma geração inteira se nós, pais, avós, tios, irmãos mais velhos, não tomarmos para nós esta missão. O texto foi muito claro. A missão foi dada primeiramente à família. Quem acorda e deita com a criança, senão seus pais ou aqueles que são responsáveis por ela? Então, a missão começa na minha casa, na sua casa. A missão é minha primeiro. Eu estou com o meu filho na hora de acordar, de dormir, no caminho para a escola, para o mercado, para a igreja. Eu estou com o meu filho nas rodas de conversas depois do almoço. Eu estou com o meu filho nas tardes de domingo, no feriado de amanhã. E eu posso provocar nele a curiosidade de conhecer a Deus como amigo verdadeiro, como Senhor, como Salvador. Eu posso ensinar para ele que Deus deixou ordenanças, assim como os pais de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam na Babilônia, também foram ensinados. E por causa destes ensinamentos, tiveram
a convicção de que eles não se envolveriam com a cultura pagã da Babilônia, porque eles sabiam o que era agradar a Deus. Neste tempo de pandemia, a família ganhou muitas atribuições. Todas as tarefas estão sendo feitas dentro de casa e eu sei muito claramente o quanto isso cansa. Mas que o meu cansaço, o seu cansaço, não seja a desculpa para negligenciarmos a nossa missão. A missão mais importante, levar nossos filhos, nossas crianças, a conhecerem a Jesus, a experimentarem como é bom o relacionamento diário com Deus e, desta forma, escolherem, não apenas na infância, mas por toda a vida, não se contaminar. Que os nossos filhos escolham a obediência para não precisarem passar pelo exílio. Que os nossos ensinamentos e a nossa oração os ensinem a escolher a Deus. Que Deus nos fortaleça e nos capacite para cumprir nossa principal missão. Que Deus te abençoe. Então estamos terminando esse culto especial, totalmente dedicado às nossas crianças. Quero agradecer a Pamela e a toda a equipe do IBAI Kids que esteve nos ajudando, a Hélida que trouxe a palavra, e que seja de fato para as nossas crianças uma semana muito feliz, muito especial, e que Deus possa abençoar toda a família, cada um que esteve conosco. Convido você para terminarmos esse momento orando mais uma vez. Pai querido, louvamos o Teu nome por tudo que recebemos durante este culto que foi preparado, e pedimos mais uma vez que as Tuas bênçãos sejam, ó Deus, derramadas sobre cada criança, sobre suas famílias, os lares, ó Deus, que estiveram conosco acompanhando, aqueles que ainda estarão assistindo em outro momento, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre todos. Guarda-nos, livra-nos do mal, e que as nossas crianças cresçam, Senhor, amando a Tua palavra, amando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador delas. Nós oramos assim, pedimos em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana para vocês.